Dançar. Dançar a derrota do meu adversário. Dançar na festa do meu aniversário. Dançar sobre a coragem do inimigo. Dançar no funeral do ente querido. Dançar à volta da fogueira na véspera do grande combate. Dançar é orar. Eu também quero dançar. A vida é uma grande dança. Baladas de Amor ao Vento foi um livro escrito por Paulina Chiziane, publicado em 1990, onde os editores da FUVEST escolheram esse livro como uma obra obrigatória ao fazer o vestibular que acontece ao final do ano. Antes de irmos diretamente para a história e para os trechos analisados, é muito importante falar nisso, já que isso é uma forma do vestibular reconhecer e potencializar o trabalho das mulheres tanto na literatura mundial quanto brasileira, já que Paulina também é a primeira mulher negra africana a publicar um livro em Moçambique. E a nossa contribuição para vocês passa ali pelos capítulos 9, 10, 11 e também o 12. E a forma na qual resolvemos apresentar isso para vocês é a seguinte. Em primeiro lugar, vamos fazer um resumo de cada capítulo, destacando alguns pontos essenciais da história e comentaremos pelo menos um trecho de cada capítulo que o meu grupo separou, correlacionando com temas atuais da nossa sociedade ou trazendo uma análise mais profunda sobre cada um. Isso também vai ser muito importante para a nossa expansão de repertório em relação ao livro e também para a gente ir criando aquele pensamento crítico em relação às histórias que são apresentadas durante todo o livro. Enfim, gente, vamos lá. Nem vem que não tem. Bom, gente, o capítulo 9 se inicia com a Sarnau se sentindo muito infeliz e muito abandonada pelo rei e perdidamente apaixonada pelo Moando, assim como o trecho a seguir descreve. Moando é a coisa mais bela que Deus colocou no meu caminho. Só o seu olhar serenou as tempestades que me envolviam. O seu abraço destruiu o fogo de ansiedade que me consumia havia anos. A sua voz é doce, penetrante, o seu pescoço é verdura polida. As suas carícias envolvem-me como um manto suave, tão suave como a plumagem dos pintos recém-nascidos. Eu não resisto. Sou perdida. Este reencontro é, com certeza, o prenúncio de uma tragédia. Sinto. Com todo esse sentimento na cabeça dela, ela acabou se lembrando de uma história que seus avós a contaram. E nessa história, que se passa antigamente, na ocupação dos ligunes, as pessoas, muitas vezes por falta de alimento e pelo excesso de cadáver, acabavam consumindo carne humana. E com esse ato canibalista de grande parte da sociedade da época, muitas pessoas acabavam enlouquecendo e alimentando-se da própria família. Os filhos, o marido. A Sarnau sente-se assim com o reencontro com o Moando. Ela se sentiu completamente doida, cogitando abrir mão do seu marido e das suas filhas para ficar com o Moando, que seria a sua felicidade ou a sua loucura. E tentando se controlar um pouco, ela acabou colocando na balança, vendo o que era melhor para ela. Conseguir viver uma felicidade muito boa ao lado de Moando, ou continuar infeliz, porém mantendo o status de rainha, sabendo que nunca seria amada, porque o seu esposo amava outra mulher, não a ela. Até que, sem resistir, ela acaba indo atrás do Moando. Ele ficou um pouco assustado e levou ela para um lugar mais reservado, um lugar mais escondido, porque se ele é visto com a mulher do rei em público, ele não ia ter o acordo do dia de amanhã. Após o rala e rola deles, a Sarnau tenta dar uma de boa zona, que só tava fazendo aquilo ali porque ela tinha poder, porque ela era rainha, porque ela tinha riqueza e queria ficar com homens mais novos, que não sei o que. Porém, ela acaba confessando a Moando todo o seu amor, toda a sua paixão por ele e queria viver essa paixão a qualquer custo. Sarnau se encontra implorando ajuda aos espíritos, dizendo: vinde todos os vivos e defuntos em meu auxílio, vinde todos. Desesperada com a traição que gerou sua gravidez, descrita como semente do amor proibido, Sarnau, em meio a essa loucura, essa correria toda, decide até uma curandeira para fazer um feitiço ao seu marido, para que ele se apaixonasse por ela, se aproximasse dela, acariciasse ela, para que ela tivesse um tipo de cobertura à sua gravidez. Até porque, como ela mesma diz no livro, como que ela iria dizer que estava grávida, anunciar que estava grávida, sendo que o marido ao menos ficava com ela? Os deuses, por fim, aceitam o seu pedido, escutam. Sarnau vê Nigila se aproximando dela, acariciando ela e o seu ventre, se tornando muito mais amoroso do que o normal, como ela diz no livro. Fatia, sua segunda esposa de Nigila, começa a sentir ciúmes e diz que vai embora do lar. Depois de um tempo, ela resolve fazer um feitiço a Sarnau para que ela falecesse no seu próprio parto, né? Os espíritos acabam sabendo e vão até o Nigila e contam a eles por sonhos, né? Então Nigila vai e bate empate. Depois de um tempo, Sarnau
Sarnal e Milando se encontram e Milando começa a dizer pra ela o quanto eles precisam ir embora, que ele não aguenta ficar um dia longe de Sarnal, que precisam criar uma nova jornada, dar uma vida digna ao filho deles, que ele não acha justo o Nigila ser o rei e tomar a mulher que ele ama e o filho dele. Mas Sarnal hesita, ela fala que não consegue na situação que ela tá, que tem que ser mais cauteloso, tem que ter muita calma. Então Milando diz: até quando eu irei suportar isso? Vivo por ti, morro por ti, te recebo apenas pedaços de carinho que sobram dos prazeres do teu marido. Sarnal diz que na situação que ela tá é impossível eles fugirem, que tem que esperar o sol nascer, tem que esperar o filho nascer pra eles poderem fugir, as coisas se acalmarem, as coisas ficarem mais baixas e aí sim eles irem embora. A trama do capítulo 11 se volta na questão do nascimento do filho de Milando e Sarnal. Vimos que esse nascimento ele é recheado de boas-vindas, já que todos esperam o filho de Nigila, ou seja, o herdeiro do trono da região. Sarnal, ela tá muito preocupada por ter quase certeza de que quando ela der a luz ao seu filho, todos vão descobrir a face, que no caso não é filho de Nigila, e sim de Milando. Neste momento em que ela tá dando a luz ao filho de Milando, ela sente muitas dores e por um momento ela acha que ia morrer, e todos em volta dela acham que o culpado disso é obviamente Fati e seus feitiços jogados em Sarnal. Portanto, eles amarram Fati, batem nela até sangrar e juram ela de morte se caso Sarnal morresse. Nesse momento, Sarnal ela fica com dó de Fati, já que ela tinha quase certeza de que se ela morresse dando a luz ao filho de Milando, não seria porque foi lançado um feitiço de uma esposa invejosa e ciumenta contra ela. Sim, ela iria morrer porque ela estava dando à luz a um fruto de um adultério. Eis então que Sarnal dá à luz à criança. A criança, ela veio com um tom de pele mais claro, porque obviamente herdou essa característica física do verdadeiro pai dela. Porém, incrivelmente ninguém desconfia dessa questão da característica física. Todos atribuem esse tom de pele ao fato de que Fati era muito invejosa e muito ciumenta para com a relação entre Nigila e Sarnal. E essa criança, de algum jeito, herdou a cor de pele de Fati, já que ela interferia muito nessa relação. Sarnal, por sua vez, vê também que a criança nasce com certa virilidade, o que deixa ela um pouco mais calma, porque acredita que a criança herdou essa virilidade de Nigila e de Milando. No final, ela fica totalmente tranquila, até porque nenhuma suspeita foi levantada em relação ao caso entre Sarnal e Milando. Certo tempo depois, Sarnal se pega refletindo nas histórias perturbadoras sobre a maternidade presididas na região de Mamboni. Algumas dessas histórias citam, por exemplo, mulheres dando à luz a peixes, a lagartixa, a ovos de avestruz. Uma história específica que foi citada foi sobre uma mulher que descobriu que estava grávida e logo em seguida o seu marido se matou, enforcado numa árvore de mangueira. Ela, muito triste, passou muitos dias sentada no pé dessa árvore de mangueira, até que, certo tempo, ela deu à luz a uma criança nesse pé de mangueira, que nasceu com corpo humano e cabeça de manga. Sarnal se pega muito confusa nessas histórias, mas depois ela conclui a maternidade dela é completamente normal em relação a esses casos. Então ela para de se preocupar com a cor de pele da criança. Certo tempo passa e todos saúdam a vinda e o nascimento do herdeiro ao trono. Sarnal se pega cada vez mais reflexivo em Milando, já que ela sabe que ele não está lá para comemorar o nascimento do seu próprio filho. Ela também descobre sobre a vigilância de Fati entre Milando e Sarnal. Ela acha que Fati descobriu alguma coisa sobre Milando, e isso a preocupa muito, já que eles podem ser pegos e descobertos a qualquer momento. Certo tempo passa, a paz entre a família prevalece. Agora a criança foi dada o nome de Zukula. Ela cresce e se desenvolve rapidamente. Todos admiram essa criança, mas Sarnal continua incompleta, já que Nigila recomeça todo aquele desprezo que ele sentia pelas esposas. Sarnal não tá mais feliz e Milando volta, não se conformando com a situação, pensando em diversos planos para que ele fuja com Sarnal, mas Sarnal já não dá mais ouvidos a Milando. Ela não se importa mais com a situação, ela quer continuar a vida que ela tem com Zukula e com Nigila. Ela se prepara para no dia seguinte terminar o relacionamento de vez com Milando.
capítulo 12 começa com a personagem Sarnal se encontrando com o Vando. Ele se aproxima da Sarnal e tenta meio que persuadir a Sarnal a fugir com ele. Mas só que a Sarnal não quer fugir com ele porque ela tem os filhos dela. E entra uma situação meio que de dúvida. A tensão aumenta quando Fati, uma das esposas, começa a suspeitar da traição. E a Sarnal, ela percebe isso e termina tudo que tinha com o Vando. Terminou tudo. Quando Nigila descobre isso, fica atormentado, né, Nigila? Ele ainda também ameaça matar a Fati. Com isso, ele começa a beber, a fumar, pra esquecer aquela dor. E tem uma outra cena também que Nigila ele chora abraçado com a Sarnal. E a gente pode ver que nessa cena é algo raro que aconteceu naquela época, né? Porque é um homem demonstrando sentimentos. E naquela época o homem tinha que ser forte, tinha que mostrar que o cara era inabalável, o cara era peito de aço, entendeu? E depois a Sarnal se arrepende de tudo porque ela viu que eles foram descobertos, né? E ela vai na casa de Vando à noite, no mesmo dia, eles decidem fugir. Nessa que eles decidem fugir, quando ela foi acordar, o Vando, ele meio que acordou assustado, né? Porque era de noite. Eles pegaram o barco e foram embora. Eu sou um ornamento e nada mais. Ciência, não. Conheces o meu dilema? Ainda continuas a chamar-me adúltera. As adúlteras procuram prazer e eu procuro a vida. Cometem adultério aquelas que têm maridos e eu tenho apenas um símbolo. Esse trecho, ele mostra um pouco a questão da desumanização e invisibilidade feminina, né? Então na parte que ela fala que ela é um ornamento e nada mais, né? Escancara a objetificação de Sanal. Então assim, ela não se vê mais como uma pessoa, né? Ela se vê como um objeto vazio de valor humano. O trecho também fala sobre a questão do adultério. Sanal, ela não buscava um prazer momentâneo, ela buscava uma forma de viver, uma sobrevivência emocional. Tanto que no trecho, as adúlteras procuram o prazer e eu procuro a vida, que define o que significa traição. Hoje em dia a fidelidade ainda é vista dessa maneira, em que a mulher trair é tipo assim, é algo horrível. Mesmo se estiver dentro de um relacionamento tóxico, um relacionamento é algo mal visto pela sociedade, enquanto os homens traem, é algo mais tranquilo por essa questão de que é algo mais natural. É muito minimizado o quão grave seria, entendeu? E para as mulheres já é algo muito mais julgado. Faz tudo pelo nosso amor. Para finalizar o resumo desses 2 capítulos, ele também fala sobre a questão do símbolo de status contra a realidade emocional. Então, mesmo ela sendo a esposa do rei, ela não se via como uma companheira, ela se via como uma espécie de posse. Essa questão da objetificação, ela não se via mais de fato como uma mulher, uma companheira, então ela estava perdendo meio que o sentido de viver. Hoje em dia a gente vê muito isso em mulheres que a gente fala que são bem casadas ou bem sucedidas, que a gente não sabe, no caso, a solidão que elas sentem ou a falta de sentido que elas têm em suas vidas afetivas. Kengelekezê. Braços negros erguem-se no ar, mergulhando os dedos enfileirados no prateado leitoso que embacia o céu. Partindo do coração da lua. Kengelekezê. Eis aqui o herdeiro da coroa, o menino negro. Negro não, de prata sim, porque a lua cheia pintava o rosto angélico, cobrindo-o com seu manto de prata. Cumpria o ritual da lua nova, que se alisava na lua cheia, por tratar-se do filho herdeiro. Kengelekezê. Eis aqui uma vida nova, majestosa lua. Recebe essa criatura, essa gota de água que veio ao mundo, para ser feliz. Dá-lhe a bênção, poupa das diarreias, doenças nervosas e ataques, quando nasceres, quando encheres e quando morreres. Kengelekezê. O menino nu tremia de frio, suspenso nos braços erguidos das madrinhas. Fechou os olhos, esfregou-os, perneou e lançou um jato de urina, molhando a cabeça de uma delas, soltando gritos de protesto. Com o menino erguido no ar, as madrinhas dançavam à volta da fogueira sagrada. A seguir, administraram fumos e drogas purificantes para afugentar feitiços e mal-olhados. Prepararam-lhe vacinas e amuletos, colares de pele de leão para ter a coragem e a audácia do rei da selva. Bom, esse trecho mostra pra gente que o nascimento ele é mais do que um evento biológico. Ele também é um momento cheio de tradição, significado e emoção. A cena da lua cheia iluminando o bebê, as madrinhas dançando, cantando, usando amuletos e outras coisas, mostra que ali tem uma mistura de fé, esperança e proteção espiritual que envolve a criança desde o primeiro instante. E ao mesmo tempo, deixa de lado o cuidado real em relação às vacinas e remédios para a proteção da criança. Esse encontro entre a questão do ritual e da medicina, podemos dizer que é um encontro entre o antigo e o novo, onde o antigo ele seria retratado pela tradição cultural e pelos costumes, né, ancestralidade também, e o novo seria a medicina moderna, que vai
ser retratada no próprio trecho como a vacina. Esse encontro entre o antigo e novo acontece muito hoje em dia, principalmente em comunidades que conseguem preservar seus rituais, suas crenças, mesmo tendo acesso à medicina atual, né? E a energia coletiva das madrinhas e das parteiras na hora do nascimento do Zúcula para o ritual deixaria a criança mais forte para enfrentar os problemas no futuro. Só que isso não seria o suficiente. Teria que ter a contribuição das vacinas, da proteção e do amor dos familiares, além de trazer um ar de pertencimento da criança para o ambiente. Bem que eu ofereço-te um mundo novo. O mundo que te dou tem a beleza das flores do campo. Não tem fartura, nem grandeza e nem riqueza. Dou-te o meu coração, a minha vida. O amor é tudo que eu tenho para te oferecer, Sarnal. A nudez dos meus seios deixou descobertas feridas abertas, resultantes dos golpes embriagados de um marido devasso. Milando aconchegou-me no seu corpo peludo. Seus braços percorriam a minha paisagem em todas as direções. Os lábios debicavam sôfregos o suco da minha seta. Eu suspirava, eu chorava. Sarnal, escuto o roçar agradável das suas tatuagens. Crê em mim, Sarnal. Morrerei contigo. Não chores, Sarnal, que assim vou chorar também. Que bom chorar embalado em teus braços. Beijava minhas feridas em sangue, as cicatrizes antigas, o pescoço arranhado. Eu gemia, eu sorria. Sarnal, tirar-te-ei dessa escravatura da poligamia. E serás uma só mulher para um só homem. Viverei em ti, viverás em mim. Um corpo só, numa alma só, numa existência única, num mundo único, numa vida única. Nesse trecho do capítulo 12, Sarnal ela vai revelar suas feridas físicas causadas pela violência do seu antigo marido e vai receber do Milando uma promessa de libertação da escravatura da poligamia. Também vai ser oferecido a ela um mundo novo, onde nesse mundo a única riqueza que vai existir é o amor. E essa passagem do capítulo 12 carrega muitos temas que estão presentes na atualidade. Como por exemplo a violência contra a mulher, a luta pela autonomia feminina e também os desafios das tradições culturais em relação à liberdade individual. A violência doméstica que Sarnal sofre é uma realidade que muitas mulheres enfrentam hoje no mundo inteiro. Apesar dos avanços que temos nas leis em relação à proteção à mulher, ainda é muito comum a gente ver situações de agressões tanto física e como psicológica em ambiente escolar, mostrando que o marido devasso do texto é uma simbologia universal da opressão masculina. E a busca de Sarnal por um afeto e por uma cura em Milando vai refletir um anseio por relações que não sejam baseadas na dor ou no medo, mas sim no respeito e no amor verdadeiro do seu parceiro. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e entendido tanto a história quanto as análises que a gente fez. Enfim, muito obrigado.